E depois de 3 longos anos, a tão aguardada segunda temporada de Ruptura finalmente estreou, com um episódio tenso, com poucas respostas e muitas dúvidas. E aí, tudo a paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana também no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal. A primeira temporada de Ruptura estreou em 2022 e logo conquistou uma legião de fãs. Ruptura é o tipo de série que traz um mistério diferente. Não é aquela série que tem um assassino da semana ou alguma grande história que devemos desvendar para saber quem roubou tal artefato ou quais são as consequências desses assassinatos e desses roubos. Não, em Ruptura a gente fica o tempo todo se perguntando o que está acontecendo aqui, quem são essas pessoas, quem são esses personagens, podemos confiar neles? Algo semelhante, pelo menos para mim, de quando eu acompanhava Lost, em quem podemos confiar, qual é a relação desses personagens? E essas são apenas algumas das perguntas que nós fizemos ao assistir a primeira temporada de Ruptura. E algumas dessas perguntas até tiveram respostas na primeira temporada, porém trouxeram outras perguntas e, mais interessante ainda, trouxeram muitas teorias. Teorias, inclusive, de todo tipo, algumas bem malucas e outras bem coerentes e detalhadas. Inclusive eu falei sobre algumas dessas teorias aqui no canal, vou deixar o card linkado aqui em cima e também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos então falar do primeiro episódio dessa segunda temporada. A história começa 5 meses depois dos eventos finais do último episódio da temporada anterior, ao menos é claro na nossa perspectiva, pois na perspectiva dos internos, o Mark se assusta ao saber que se passaram 5 meses. Esse episódio ele focou inteiramente dentro da Lumen, não sabemos ainda quais foram as consequências para suas versões externas referente à rebelião. Teoricamente, realmente, eles não têm culpa nenhuma do que está acontecendo. Não foram eles que organizaram esta rebelião. Mas é claro que vai ter consequências, afinal de contas, as suas versões externas acabaram tendo muito mais informações relacionadas à Lumen, ao trabalho e às outras coisas que acontecem dentro da empresa. Tanto que os 4 personagens ficaram famosos e isso vai atingir os externos de alguma maneira. Afinal de contas, pensa você descobrir de uma hora para outra muitas informações do local onde você trabalha que não era para você saber. E é claro que a Lumen vai tentar recorrer ali a um sistema de crise para melhorar a imagem da empresa. A sala de descanso, por exemplo, não é tão opressora quanto a anterior, que era aquela sala escura, uma luz sendo jogada no rosto da pessoa e uma mensagem para ser lida em voz alta e repetida, repetida e repetida. Pensando bem, na verdade, eu disse que ela não é tão opressora, mas aquela sala de descanso nova está opressora sim. De uma maneira mais sutil, um pouco disfarçada, mas a tortura psicológica ainda está lá. Um exemplo disso é a animação que narra a transgressão dos 4. É uma tentativa de mostrar para os funcionários que a Lumen sabe de tudo o que está acontecendo dentro da empresa. E que essa revolta deles, pelo menos é isso que eles querem fazer que os 4 acreditem, foi um ato meramente infantil e completamente inofensivo. Mas na verdade a gente sabe que não. Com essa revolta, todos os olhos da imprensa, de todas as pessoas, da opinião pública se voltaram em direção à Lumen. E a empresa com certeza ativou ali seu comitê de crise. Dentro ali do empreendedorismo, o comitê de crise, eles visam planejar e evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas se acontecer, existe ali uma determinada organização. A pré-crise, a crise em si, uma resposta em relação a isso para a sociedade e, é claro, a recuperação. Eu acredito que neste momento, depois de 5 meses, a Lumen esteja na fase de recuperação de sua imagem. Mas tudo ainda está muito estranho lá dentro. Isso que eu estou falando do lado externo, para as outras pessoas, para quem não trabalha diretamente na Lumen, para quem não passou pelo processo de ruptura. Porque tudo está muito estranho para os novos internos ali. A começar que quando o Mark ele volta para a empresa, ele vai direto procurar a esposa do seu externo, na verdade. E logo ele descobre, ou é informado para ele, na verdade, e logo é informado para ele que os outros 3, os seus colegas de trabalho, não quiseram voltar. Ele foi o único que decidiu voltar. Claro que ele queria ver a sua esposa. Mas Mark, ele não aceita essa resposta. Ele não quer trabalhar, por exemplo, com a sua nova equipe. Inclusive, tenta boicotar a equipe. E é claro que isso não dá certo e ele vai para uma outra tentativa, a mais radical de todas, que é falar diretamente com um conselho. E acredito que esse ato de transgressão dele foi o que fez os seus colegas voltarem para a Lumen naquele momento. De alguma maneira, depois desse ato de transgressão, quando ele volta para a Lumen, o andar 7, que é onde ele trabalha, não tem mais o relógio mostrando o tempo que ele estava ali, e sim um quadro, bem estranho por sinal, dizendo
que Egon sempre perdoa. E aí é que descobrimos um pouco mais sobre o que aconteceu com cada um dos personagens e vemos aquela cena toda no quarto de descanso. Mas vamos falar rapidamente sobre cada um dos personagens, começando pelo Dylan. Uma coisa que mexeu bastante com ele e fez inclusive ele aceitar e participar dessa resposta é descobrir que ele tem uma família, que ele tem um filho. E ele quer conhecer a família do seu externo. E o Miltic inclusive promete isso a ele, pediu para ele guardar segredos sobre uma nova ala onde as pessoas poderiam reconhecer os seus familiares. Agora eu fiquei me perguntando, quem garante que a família que ele vai conhecer é realmente a família dele? E se o Miltic contratar atrizes e atores para se passar por sua família e dessa maneira manipular ele para conseguir exatamente o que a empresa quer? Que ele fique ali no seu setor quietinho, sempre trabalhando, ganhando dinheiro para a sua família. Quem garante que isso não vai acontecer? E é claro que o Miltic também pede para o Dylan não contar nada para os outros três, porque dessa maneira ele acaba criando vínculos de confiança com cada um deles e divide a equipe para assim conseguir manipulá-la de uma maneira melhor. Irving está completamente abalado. Ele sabe, por exemplo, que seu externo de alguma maneira está investigando os outros funcionários da Lumen, os internos. É dessa maneira, inclusive, que ele tinha o endereço do Burt e foi atrás dele para descobrir aquela cena que o Burt já era um homem casado e isso mexeu muito com ele. Mas além disso, o que está abalando bastante o Irving é o fato de que, de alguma maneira, o seu externo está tendo visões de um corredor com a porta do elevador. Essa porta, inclusive, que nós sabemos que é a porta por onde passa a esposa do Mark. Por que o Irving externo está vendo essa imagem? E agora o Irving interno sabe que de alguma maneira essas memórias estão cruzadas. Já o Mark, como eu falei, ele voltou com muita pressa, correndo pelos corredores, aqueles corredores brancos, labirínticos, como se fosse um rato em um experimento. Aliás, o movimento da câmera nessa cena ajuda bastante a passar essa confusão que o personagem estava sentindo. Como vimos na temporada anterior, Mark conhecia muito bem esses corredores, ele sabia exatamente onde ele queria chegar, mas em seu desespero, em sua confusão, ele acabava se perdendo, até que ele conseguiu chegar na ala onde trabalhava sua esposa e ela não estava lá. O que aconteceu com ela? Obviamente que esse reencontro não ia acontecer agora, mas ele vai acontecer de alguma maneira. Se os externos vão se reencontrar, se será apenas uma versão com os internos, se a versão externa do Mark vai descobrir de alguma maneira que sua esposa está viva, não sabemos ainda. E a Ellen? O que você acha sobre a Ellen? Deixe o seu comentário aqui embaixo, sua teoria. Você acredita que ela mentiu? Que na verdade ela não passou mais pelo processo de ruptura? Qual a sua teoria em relação a isso? Ou não, ou ela ficou tão envergonhada pelo fato de ser filha do CEO da empresa, e essa informação, que é uma grande informação, não deveria ser passada ali para aquelas pessoas naquele momento, pois elas perderiam a confiança nela. Muito do que está acontecendo aqui é culpa da sua externa. Mas ela mentiu, ela disse que viu um jardineiro à noite e no inverno, e o Irving aparentemente não engoliu muito essa história não, e ele, como é um cara muito inteligente, inclusive um ex-militar, provavelmente ele vai acabar investigando essa história em algum momento. Mas para mim, o grande destaque do episódio vai para a Trama Tillman, que interpreta o Miltic. Que personagem que a gente vai adorar odiar nessa segunda temporada. Aliás, ele está intimidador em seu papel, conseguindo fazer a gente sentir tensão e medo com uma simples frase como: pegue seus balões de boas-vindas. Com aquele sorriso frio. Inclusive, Miltic ele tem muito mais poder agora do que tinha antes. Ele assumiu uma posição muito alta de autoridade dentro da Lumen. E obviamente ele já não era de confiança antes, quando era um subordinado, agora tendo a autoridade que tem, muito menos. E outro detalhe interessante é que ele ficou completamente irritado e ligando para, sei lá, o técnico do TI da Lumen, reclamando que simplesmente o papel de parede do computador ainda está com o nome da senhora Copbell e não está o nome dele. Talvez isso indique que ela vai voltar, que ela está ali presente de alguma maneira e que ela seria a grande líder daquele setor e não ele. Talvez ele saiba disso e é por isso que ele está tão irritado com o fato de o nome não mudar para o nome dele. O Miltic aqui nesse primeiro episódio ele serviu como um recurso do roteiro para explicar para os telespectadores o salto temporal em relação às duas temporadas. Ele fornece várias informações a Mark e também para a gente. Harmony, como sabemos, foi mandada embora, ela foi demitida. Mas Mark S. descobre agora que ela é vizinha do seu externo, que ele tem um cunhado e menciona também a irmã. E nesse momento é que ele fala que ele é o novo chefe do departamento. É aqui, inclusive, que ele diz que os outros três não quiseram voltar. E eu fiquei me perguntando, é até coerente, por exemplo, o Irving e o Dylan decidirem não voltar, ficarem em suas casas com seus externos e procurarem outros trabalhos.
Mas a Ellen, quando ela entrou para fazer o processo de ruptura, ela já sabia o que esperava por ela. Então, obviamente, que ela poderia voltar, inclusive, para fazer parte dessa gestão de crise, mostrando que, olha só, mesmo sabendo de todo o caos que estava acontecendo lá, eu voltei para mostrar que estamos nos renovando. Todo esse episódio, ele se passou dentro das paredes brancas da Lumen. Pelo menos dentro do 7º andar. E as versões internas de seus personagens têm a percepção de nunca saírem do trabalho. Elas saem pela porta do elevador e imediatamente voltam pela porta do elevador, vivendo 100% do seu tempo dentro da Lumen. Inclusive eles não sabem nem como que é a luz do céu, tanto que uma das funcionárias ali novas do Mark pergunta como que é. E ele ainda responde que não sabe, pois viu tudo à noite. Estou comentando isso pois é essa a sensação que nós temos ao assistir este primeiro episódio. Não sabemos como está o mundo lá fora, não sabemos o que aconteceu com as versões externas desses personagens, o que aconteceu com a Harmony, por exemplo, e os outros personagens que não trabalham na Lumen, o que aconteceu com eles. Não sabemos nada do mundo ao redor. Ainda há muito para acontecer nessa temporada de ruptura. Este é apenas o primeiro episódio e já trouxe várias reflexões. Sabemos que novos personagens vão aparecer, como é o caso, por exemplo, do personagem misterioso da Gwendolyn Christie. Quem será essa personagem? Quais respostas e perguntas e teorias ela vai trazer consigo? Sabemos que no trailer e no teaser é linkar os personagens e diz que eles nunca deveriam ter saído. Agora, saído de onde? Da Lumen? Feito o processo de ruptura? Ou vai acontecer uma outra situação, e é sobre essa outra situação que ela está se referindo. E aquela personagem, a criança secretária que está trabalhando, qual que é daquela menina? Por que ela realmente é uma criança? Essa é uma pergunta que todos nós nos fizemos ao ver ela trabalhando ali. E a resposta dela foi uma das mais irônicas e eu achei criativas possíveis. Por que você é uma criança? Por causa da data que eu nasci. Eu sinto que o Dan Erickson e o Ben Steer, eles estão colocando algumas migalhas de pão para a gente ir pegando como pombos, seguindo um determinado caminho. Mas quando a gente chegar neste caminho, vai descobrir que todas as informações estão em outro lugar, como se fosse um mágico tentando enganar e desviar os nossos olhares. Na primeira temporada nós tivemos algumas dessas migalhas para saber que a Helen, por exemplo, é filha do CEO. Por exemplo, Milchok, quando ela foi trabalhar, entregou para ela flores, falando para ela bem-vinda. De alguma maneira, isso era uma dica para dizer que ela era mais importante do que os outros personagens. E aqui, neste primeiro episódio, pelo menos para mim, eu fiquei me perguntando, a funcionária do Mark, ela perguntou para ele como que era a ala da perpetuidade, se os personagens expostos ali eram animatrônicos e tinham movimento. Ele falou que não, que eram praticamente personagens de cera. E ela disse que viu personagens se movendo e fez inclusive a brincadeira ali para imitar esse movimento. A grande pergunta é, será que existe mais de uma ala da perpetuidade? Com vários setores diferentes. Qual a sua opinião em relação ao primeiro episódio da segunda temporada de Ruptura? Tem teorias? Ficou com dúvidas? Deixe suas opiniões aqui pelos comentários. Vamos debater sobre esse primeiro episódio por aqui, beleza? Eu acho que esse primeiro episódio ele começou muito bem, eu gostei bastante e estou bem ansioso e animado com os próximos episódios. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilha esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Esse aqui de cima, teoria sobre ruptura. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.